3, verso 10, onde a palavra do Senhor diz assim: porque aguardaste a palavra de minha perseverança, guardaste aí a palavra da minha perseverança, e deixa eu ver aqui, só para guardaste a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei na hora da provação, há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí a gente começou a ler na última semana esses eventos que deveriam acontecer antes da vinda do Senhor Jesus, durante a vinda do Senhor Jesus. Né? Então vamos lá para Romanos 5, João 16. Vamos para João 16 primeiro. João 16, o verso 33. Do João 16, o verso 33. O verso 33 da palavra do Senhor vai dizer assim: olha só. E essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso faz parte aí, infelizmente, desse mundo mal aí. Nós temos isso em mente, mas há algo que deve acontecer para que Jesus possa voltar e aí nós vivemos eternamente na graça do Senhor Jesus. Outro texto que eu gostaria de ler, Romanos, capítulo 5, o verso 3. Romanos 5, verso 3. Vamos lá para Romanos 5, verso 3. Romanos, capítulo 5, o verso 3 e 5. É, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a esperança, e a experiência, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e nos foi outorgado. Vamos ler lá Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, ele vai dizer assim, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo, que haverá e tendo no tempo da angústia, ou seja, na tribulação, qual nunca houve desde que houve nação aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro, ou seja, no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. A gente já falou sobre isso em Daniel, a questão da ressurreição, né? A primeira e a segunda ressurreição, uns para a vida eterna e, infelizmente, outros para a vergonha e horror. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça como as suas estrelas, como as estrelas sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra tudo isso que foi escrito. Vamos para. Só para terminar, né? Tu, porém, Daniel, encerra a palavra, encerra o livro, até o tempo do fim. Muitos vão esquadrinhar, a sabedoria vai se multiplicar. A gente falou sobre isso lá de 1 Coríntios 13. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé dois anjos, um do lado e um do outro. Um deles disse o que estava vestido de linho, né? Um deles disse, o homem vestido de linho, que estava sobre as águas, sabia o Senhor Jesus. Quando vão se cumprir essas maravilhas? Perguntou Daniel, o anjo. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre a água do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição, ou seja, 3 anos e meio. Ele já está falando da metade para o fim da grande tribulação. A grande tribulação vai ter 7 anos,
nós não vamos estar aqui, graças a Deus, mas Deus vai ter um trato com a humanidade e com o povo de Israel. Aí vai ter as duas testemunhas em Israel, 144 mil judeus que vão se converter em Israel, e eles vão pregar de Jesus para a humanidade que sobrou sobre a terra. E aí, como nós vimos um pouquinho, vai ser algo muito tenebroso e muito doloroso. Eu ouvi, porém, não entendi, né, nem nós. Então ele disse: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas, ou seja, seladas até o tempo do fim. Isso tem praticamente quase 2.500 anos que essa palavra está selada, né? Nós vimos que Daniel ele vai surgir na história no ano 500 antes de Cristo, na verdade. Então, tem um tempo aí que ele ficou no cativeiro e tudo, até ter essa visão. Então, se não deu 2.500 anos, com certeza está às portas aí para dar 2.500 anos que essa profecia está selada. Esse é um intervalo da 79ª semana para a 69ª, né, para a 70ª semana de Daniel. Ou seja, 69 semanas se cumpriram, falta uma semana se cumprir. Essa última semana não tem nada a ver com a igreja, não tem a ver com nós, tem a ver com o povo de Israel, a aliança que precisa ser cumprida lá atrás. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. A gente já falou um pouquinho essa questão de se purificar, né, embranquecidos, ou seja, limpar e provados aí. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Depois desse tempo em que o sacrifício diário foi tirado, e a gente falou um pouquinho sobre isso, que durante a tribulação o sacrifício vai voltar, porque não tem Espírito Santo. Os sacerdotes em Israel vão entender que deve voltar tudo isso aí, e posto a abominação desoladora. E haverá ainda 1.290 dias, ou seja, 30 dias após a grande tribulação. Bem-aventurado o que espera e chega até os 1.335 dias, aí mais 45 dias pós-tribulação, né? Pois descansará e o fim dos dias se levantará para receber a tua herança. Glória a Deus, somos nós. Isaías 13, vamos lá para Isaías 13, né? Isaías 13, versos 6 e 10, e aí a gente vai voltar para o Apocalipse. Isso tudo nós falamos na última aula aí, né? Só deu uma recapitulada aí, porque isso aí é importante. O verso 6 a 10, né? O vai, pois, está perto o dia do Senhor, vem Todo-Poderoso como assolação. Pelos que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que veio o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Ou seja, né, tudo isso há de acontecer diante no período da tribulação, porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz, e o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Como nós falamos, haverá um momento de trevas muito sombrio sobre toda a terra. É como aconteceu no Egito, nas pragas do Egito, a praga da escuridão, e ficou lá os dias sem a luz do sol. Então vamos para Apocalipse capítulo 3, verso 11, vamos terminando aí.
esse o ensino, né, de João sobre a igreja de Filadélfia. Ó, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, primeira coisa, né? Jesus está a muitas portas. Vamos para 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Jesus está muitas portas. É, acho que nunca nós vimos tantos sinais como agora. 1 Coríntios 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Aí o apóstolo Paulo foi falando à igreja em Corinto. Mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aqueles que devem receber a graça de Jesus. A ressurreição dos que estão no inferno não é nesse momento, é só depois, em Apocalipse capítulo 20, na abertura dos livros, ou seja, no fim da grande tribulação. Aí eles serão julgados com toda a humanidade. E restou, né, nesse momento aí. Não nós, nesse caso, nós não teríamos dificuldade, porque nós não seremos julgados, porque nós somos justificados por Cristo. É, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora vamos para 1 Tessalonicenses 4,15. Então, o arcanjo Miguel está com a trombeta na mão, esperando o sinal de Jesus, que já está para sinalizar. O verso 15 de 1 Tessalonicenses, ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, a ressurreição nossa, ela só vai acontecer, né, o arrebatamento, depois da ressurreição dos mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, então o arcanjo vai ouvir a voz do Senhor e ele vai tocar. A ressoada, a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e é isso que a gente acabou de falar, depois nós, os vivos. Glória a Deus. Não vamos nem passar pela morte. Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, o que nos dá esperança é a certeza da vinda vindoura de Jesus. Ele vai chegar até metade do céu, o Espírito Santo vai nos levar até metade do céu, o Espírito Santo que habita em nós. Chegando ali, nós vamos ser entregues na mão do noivo e nós vamos até o trono de Deus, onde nós iremos casar com Jesus. E isso finda a aliança, aliança espiritual, matrimonial, aliança de carne, corpo e espírito com Deus. E 1 João 3,3, vamos lá para 1 João capítulo 3, verso 3, né, isso mostra quão perto está a volta do Senhor Jesus. Ele fala, ó, vem sem demora. Essa carta foi escrita 2000 anos atrás. Senão, como eu disse, está aí às portas. Né? Para dar 2000 anos, essa de João. Então vamos lá. O verso 3 vai dizer assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, a saber, Jesus. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu e nem conheceu. Então, assim, essa questão da iniquidade, essa questão de repetir o pecado, não agrada o Senhor. Nós temos que colocar diante de Deus tudo aquilo que não agrada o Senhor
e mudar o rumo, ou seja, se converter e arraigar essa raiz de iniquidade sobre a nossa vida. E aí ele diz lá, conserva o que tem, no verso 11, né, de Apocalipse. Vamos lá para 2 Timóteo 1,14? 2 Timóteo, capítulo 1, 14. Como é que nós vamos conservar isso que Deus tem? 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 14. Ó, guarde o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, tudo aquilo que nós temos ouvido, se voltar o verso 3, pode voltar aí, Gustavo, fazendo favor, o verso 3. Olha só, mantém o padrão das santas palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo era um discípulo de Paulo e tudo aquilo que Paulo ensinou, ele deveria ter mantido o padrão ali para Paulo, né? Outro texto que nós deveremos ler aí, vamos lá, para Deuteronômio 6, 25. Vamos lá ler Deuteronômio 6, 25. Agora que eu vi, nada profissional, né? Vamos lá. Primeiro, Deuteronômio capítulo 6, o verso 25. 6, 25. Será por nós justiça? Ó, vamos lá, ó. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, a nossa justiça vem aí do cumprimento dessas palavras. Não, uma coisa importante aqui, infelizmente, depois que nós conhecemos Jesus, sempre tem um texto, né, onde a palavra de Deus nos incomoda, porque isso é o Espírito Santo, né? Se me amares de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, certamente amará a Deus, né? Que ele faz essa questão, Isaías vai falar, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento e de toda a sua alma. E, infelizmente, depois de conhecer Jesus, às vezes nós caímos em pecado. Ou seja, então isso não seria uma verdade na nossa vida, porque se nós amássemos Ele de todo o entendimento, de toda a alma e de todo o coração, nós não iríamos pecar. Mas, a saber, quem nos justifica é o Espírito Santo. E aí nós precisamos colocar em mente. Gosto muito de uma ilustração de Lutero. Martim Lutero diz que uma vez ele teve um sonho e Satanás apareceu para ele e ele estava diante do trono de Deus e Satanás começou a acusar ele e tudo. E aí abriu um rolo e começou a ler o rolo e leu todos os pecados de Lutero. E foi lendo um por um, foi lendo, citando os pecados de Martim Lutero. Aí ele terminou o rolo, o diabo, aí Lutero olhou para ele e falou, terminou? Aí o diabo falou, não, tem outro rolo aqui. E pegou outro rolo e leu os pecados de Martim Lutero. E isso se sucedeu várias vezes, né? Havia vários rolos sobre os pecados de Martim Lutero. No final, ele olha para Lutero e pergunta, e agora? Diante de todos esses pecados, como é que você vai fazer para ficar ou permanecer no céu? E aí ele olhou para o diabo e ele falou que o pecado que ele tem já foi justificado pelo sangue de Jesus. Não é o mérito dele, mas o sangue de Jesus que nos justifica está no trono do Senhor. Isso é muito importante, porque o diabo é nosso acusador de dia e de noite, e a gente tem que realmente mudar a direção da nossa vida, caminhar para o trono de Jesus, mas saber que quem nos justifica é, sim, o Espírito Santo. O Deuteronômio ele vai trazer isso em mente, porque essa é a verdade de Jesus que está sendo cumprida em nossas vidas. Não existe um mandamento maior do que amar o Senhor, né, sobre todas as coisas. Ele mesmo falou, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a aliança
a palavra, né? E esse é o mandamento. Vamos para Romanos 14, 22 agora. Romanos capítulo 14, verso 22. Romanos capítulo 14, verso 22. Ainda a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele chega no verso 22 e ele fala, ó, a fé que tem, essa questão de guardar, né? A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado. Ele vai falar sobre comer comidas sacrificadas. Se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, se aquilo que eu faço eu me condeno, é pecado. Se aquilo que eu faço e não me condeno, certamente não é. Então, não precisa muito esforço para entender isso. É, essa questão de guardar aquilo que Deus nos tem trazido vem, né, sobre nós para a direção e conquista de Deus sobre a nossa vida. A Provérbios, capítulo 4, verso 23, todo esse texto é para a gente conservar aquilo que nós temos aprendido, né, aquilo que nós temos tido para não perder aquilo que Deus nos tem dado. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, olha só, guarda o coração, pois deles procede a, as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Ou seja, Provérbios ele é bem legal porque ele traz esse direcionamento, um conselho de pai para filho, ou de mãe para filha, de pai para filha também, e vice-versa, de um irmão mais velho para um irmão mais novo, de um amigo para outro amigo. Provérbios ele tem esse poder de aconselhar em todas as áreas. Todas as áreas nós vamos encontrar um direcionamento de Deus. Ponderar o que vê, ponderar como anda os pés, o que ouve, como o Salmo 1. O Salmo 1 vem tratar exatamente disso. Porque caso nós não fizermos ou fazer isso, a coroa que nos é posta, às vezes é passado para outro. Por exemplo, vamos lá para 2 Timóteo 4:8, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 4, o verso 8. Olha só, ele diz assim, o verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ou seja, essa coroa que nós falamos em Apocalipse, o qual o Senhor reto juiz me dará. Paulo falando naquele dia, ou seja, o dia de encontro com Jesus. Todos nós vamos ter um encontro, bons ou maus, uns para o seio de Deus, para perto dele, e outros, infelizmente, para o lago de fogo. Ah, por isso que há uma necessidade muito, muito importante agora, não precisa nem ser redundante, mas para afirmar essa questão da volta do Senhor Jesus, para não perder aquilo que Deus nos tem dado e dado a todos, né? Me está guardado o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Essa expectativa, esse desejo da volta do Senhor Jesus é tão importante para nos é, incomodar, para nos alertar e vivemos uma vida que agrada o Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, verso 19, vamos lá para Efésios capítulo 3, 19. Esses textos são muito importantes porque traz aí essa questão de andar mesmo no Senhor e saber que tem algo lá. O verso, dá até para ler o 17, Gustavo. A gente vai do 17 a 19. Pula para o 16. Pronto. E daí, ó, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda, falando do Espírito Santo, descer.
que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. A saber, homem interior que está dentro de mim e de vocês. Não importa o gênero, seja homem ou mulher aqui. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender. Só o amor de Deus nos fará compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, aí, o cubo, né, em conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, só o amor de Deus vai nos trazer todo esse conhecimento da verdade. Se não for o Espírito Santo em nós, pode esquecer que essa coroa aí não será nossa. Mas glória a Deus, pela misericórdia de Deus, Jesus nos alcançou com o seu amor, né, irresistível. Segundo Pedro 1,4, vamos lá para segundo Pedro 1,4, tudo isso para manter aquilo que nos é posto. 1 Pedro capítulo 1, o verso 4, o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, pelas quais, é isso, vamos lá, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio. Aí fazendo uma alusão sobre Gálatas 5. E com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e vos aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo isso aí nos garante aí a coroa da vida. Colossenses 2,10, vamos lá para Colossenses 2,10. A Colossenses capítulo 2, o verso 10. Colossenses capítulo 2, verso 10. Também nele está desaperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, a saber, Jesus, né? Neles também fomos circuncidados, olha aí, não na carne, mas no espírito, como nós lemos lá em Gálatas, não por intermédio de mãos, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, né? Ou seja, fomos sepultados juntamente com ele, morremos no batismo. Por isso a necessidade do batismo, ele tipifica aí a nossa morte para o mundo, e a nossa ressurreição com Jesus, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé. O que nós representamos no batismo é o que há de acontecer, na fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Amém aí? Vamos para Êxodo agora, olha só. Êxodo 24, verso 7. Caminhando aí. O verso 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E ele disse, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então Moisés subiu no monte, desceu, trouxe o livro, e todo mundo falou que iria cumprir. A saber, ninguém cumpriu, só naquele dia morreu 3.000 pessoas. E no dia do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. Para mostrar que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Êxodo 33, verso 6, só para a gente terminar, Êxodo 33, verso 6. Êxodo capítulo 33, verso 6. Olha só. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o Monte Horebe em diante. Ou seja, tudo que ia oferecer ao Senhor para construir o tabernáculo e a habitação de Deus naquele momento ali. Hoje nós sabemos que Deus não habita em casas feitas de mão, né, humanas, mas ele habita em nós, dentro de nós.
essa casa de barro, frágil, como diz Timóteo, na carta de Timóteo, né, de Efésios, Paulo fala Efésios, mas esse é tão tremendo, porque o homem quer sempre algo grandioso, algo muito, assim, muito espetaculoso, né? Mas o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3 verso 10, só para terminar, ele diz assim, ó, para que pela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida agora, principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos conhecendo vem do Espírito Santo, vem da graça do Senhor, e isso é muito importante, porque revela aí que tudo aquilo que Deus deseja para nós está perto de acontecer, né? Ah, isso é muito legal. Eu queria só ler o último versículo aqui, em 2 Coríntios, né? Abrindo aqui, 2 Coríntios 4, 7, o irmão dele diz assim, ó, temos, porém, isso aí, ó, esse tesouro, ou seja, o Espírito Santo em vaso de barro dentro de nós, do nosso corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Amém. Se nós aprendemos algo aqui, que para conservar aquilo que Deus tem, nós só precisamos descansar no amor eterno do Pai. Só isso, mais nada. Fazendo isso aí, teremos não só garantido a coroa que nos é posta, mas também ajudado a salvar a muitos, como diz Tiago. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer porque Teu Espírito Santo sempre nos conduz para perto de Ti. E nesse dia, Deus, possamos viver nada menos que tudo que o Senhor tem para nós. Vivenciarmos o teu amor, vivenciarmos a tua graça. Dar-nos um dia na tua presença, Pai. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estarmos juntos. Que Deus abençoe nesse início de semana, para que a vitória de Jesus nos alcance em todo o tempo. Amém?